Paps, Mames e Futuros! Que gostoso, gente, que gostoso mesmo estar de volta, estar aqui com vocês para mais um vídeo. E que alegria ter você aqui acompanhando, isso pra gente é um privilégio enorme. E como vocês perceberam, hoje estamos de cenário novo, minha gente. Trouxe vocês para dentro do nosso quarto, isso mesmo, para dentro do nosso quarto, porque o assunto de hoje é um tanto quanto íntimo. O vídeo de hoje é sobre essa pergunta que eu tanto recebo, de verdade. É uma enxurrada da mesma pergunta. Quando a família não apoia a adoção, o que eu devo fazer? Então vamos por partes, tá? Se você é adotante ou então tem o desejo de ser, mas você é uma pessoa casada e o seu cônjuge não concorda muito com essa questão, vamos começar por aí. O meu conselho para você é: ore. Aí você vai falar, achei que você ia me dar uma resposta. Não, eu não tenho nenhuma resposta para te dar. Eu tenho mesmo um conselho que foi exatamente o que eu fiz e o que funcionou comigo. E eu tenho certeza que vai funcionar com você. Como vai funcionar, quando vai funcionar, isso eu não sei. Mas que vai funcionar, vai. Então, ore, não tome nenhuma decisão em desacordo com o seu cônjuge. Se ele ou ela ainda não aceitam a ideia da adoção, vocês podem ir conversando, podem ver filmes juntos, podem ver documentários, podem acompanhar o nosso canal. Olha aqui, gente. Hoje em dia tem uma série de conteúdos bons sobre adoção, bons de verdade. E a maior parte do preconceito com relação à adoção vem da desinformação. E é por isso que eu sempre bato na mesma tecla: se informe. Se informe porque a informação expande o nosso olhar. Ela nos leva além do horizonte, ela nos faz enxergar a mais, além daquilo que nós conhecíamos. E aí a gente pode ver que não era tudo aquilo que a gente imaginava, que não era aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças, aquela coisa tão complexa como a gente esperava. E quando esses mitos e medos são desfeitos, a gente, enfim, toma uma decisão e, na maioria das vezes, opta pela adoção. Então, para vocês que são casados, vocês que estão adotando junto com alguém, junto com o cônjuge, por favor, não tomem essa decisão em desacordo um com o outro. Não se precipite, por favor, não se precipite. Há tempo certo para todas as coisas. Lembrando que você não precisa de filhos para ser uma pessoa completa. Mas se esse é um sonho que Deus colocou no seu coração, Ele mesmo vai te dar condições de fazer esse sonho germinar e florescer. Agora, e quando o casal está em completo acordo com relação à adoção, mas a família desaprova? Bom, gente, isso é mais comum do que se imagina. E eu volto naquela questão: tudo por causa da desinformação. Infelizmente, a maioria dos casos que bombam por aí, que chocam o mundo a respeito desse assunto, são os casos que dão errado. Para aí, pensa e me conta. Se você já ouviu alguém dizer que um filho por adoção agrediu o pai, que matou os pais, qualquer coisa ruim. Qualquer coisa ruim. Infelizmente, é isso que a mídia quer e é isso que ela propaga. Mas não é essa a realidade. E é por isso que eu falo: informação. A informação é extremamente enriquecedora. Então, se os seus familiares derem essa liberdade para que você os informe, se você sabe que entre vocês existe intimidade bastante para conversar desse assunto, se existe abertura para isso, então sentem, conversem, apresentem os fatos, os relatos, indiquem perfis que falem sobre adoção, que tenham os mesmos valores que os seus, que os da sua família. A informação pode ir desfazendo esse medo que eles têm. E lembre de uma coisa: o medo deles não é maldade contra você, não é nada disso. Tudo que eles querem é te proteger, é te poupar de mais dores, de mais tristezas. O que a nossa família deseja pra gente é o melhor,
mas isso não significa que eles saibam o que é o melhor. Perfeito, concluímos isso então. A família deu abertura, você foi lá, conversou, jogou informações e tal, e agora eles estão com a cabeça começando a aceitar e o coração se abrindo. Ótimo! Mas e quando a família não aceita nem que você fale sobre o tema? Pois é, gente, essa é uma dor muito grande e infelizmente eu recebo comentários ainda de casais que têm sofrido preconceito por parte da família. Isso dói muito. E eu volto com vocês naquela questão de que a família não quer que você sofra. Eles querem te proteger, te poupar do sofrimento. Mas muitas vezes eles têm sim dificuldade de compreender a decisão que você está tomando. E eu vou deixar aqui para você o mesmo conselho que eu recebi de uma amiga na época em que nós estávamos em processo de adoção. Porque isso também aconteceu por aqui, tá? Não de uma forma tão escancarada, tão dura, talvez de uma maneira mais velada, mas ocorreu um certo preconceito, uma certa precaução a mais com relação a isso. E o conselho foi o seguinte: ninguém é obrigado a amar ninguém. O amor é uma decisão. O amor não é um sentimento. As pessoas não são obrigadas a amar os seus filhos. E os seus filhos também não são obrigados a amar as pessoas. Mas sabe, cerque-os daqueles que decidiram amá-los. Isso mesmo. Mantenha mais perto ainda aqueles que tomaram a decisão, junto com vocês, de amar os seus filhos. Infelizmente, as pessoas que não decidiram amar vão perder muito. Mas talvez com o tempo elas mudem de ideia, seus corações mudem. Por aqui foi assim. Quando o trio chegou, tudo mudou. Quem ainda tinha um pé atrás, quem ainda tinha um receio, um preconceito, qualquer coisa, foi desfeito. Porque eles viram que eles eram os nossos filhos, que eles eram parte da família. E eles eram crianças como todas as outras. Késia, mas e se esse pensamento não mudar, mesmo quando os meus filhos chegarem? Fiquem tranquilos, eles não terão falta de nada, nem de amor, porque eles estão cercados daqueles que escolheram amá-los e adotá-los junto com vocês. Olhem muito bem para a motivação do coração de vocês. Vocês querem só ter filhos para sair andando por aí, desfilando e dizendo, não, agora eu sou pai, eu sou mãe? Ou vocês querem realmente ser pais, assumindo a responsabilidade? É diferente, né? Ter filhos, a gente coloca no mundo, temos filhos. Agora, ser pais exige uma responsabilidade, exige um compromisso da nossa parte. E se a sua motivação for realmente essa, se ela for real dentro do teu coração, então, por favor, não deixem que nada nem ninguém pisoteie essa semente. O mesmo Deus que plantou é capaz de regar, de cuidar, de dar o crescimento e de fazer dar frutos. Em muitos momentos vai ser difícil? Sim. Talvez você tenha que manter uma certa distância, que se afastar um pouco dessas pessoas? Sim. Talvez você tenha que deixar de visitar alguns lugares? Sim. Mas talvez também você tenha a oportunidade de trazer essas pessoas para perto de você, de trazê-las para dentro da sua casa, para dentro da sua rotina, das suas regras, para que elas conheçam como é a sua família, como tem funcionado. Fiquem tranquilos, aqueles que decidiram amar os seus filhos vão ser a sua rede de apoio. De nada eles vão ter falta. Deus vai dar um jeitinho de suprir tudo. Descanse, mas estejam certos no compromisso de vocês. Eu encerro aqui esse vídeo com esse conselho precioso, que desde o dia em que eu ouvi, ele não saiu mais da minha cabeça e ele mudou completamente o meu jeito de entender a adoção. Eu não desisto mais dos meus planos por causa dos outros. Eu não desistiria dos meus filhos por causa dos outros. Eu estava disposta a enfrentar. Nós estávamos dispostos a enfrentar.
que fosse preciso. Mas no meio desse caminho todo, Deus nos surpreendeu. As lutas foram menores do que a gente imaginava. A partir do momento que vocês tomaram a decisão pela adoção, contem aos outros quando vocês sentirem paz para isso. Se eles aceitarem, chame-os para bem pertinho. Se eles não aceitarem, tente informar. Se eles não derem abertura, então deixe que Deus cuide disso. Com o tempo, talvez isso mude. Fiquem tranquilos. Seus filhos precisam de paz. Isso eles já têm, bem aí. Te agradeço demais por ter assistido esse vídeo. Peço a você que compartilhe com outros casais que estão na fila, com outros casais tentantes de repente, com outros casais que estejam ainda com um pouquinho de medo. E compartilhe também com a sua família. Talvez seja esse o momento deles entenderem como a adoção funciona, como ela é séria, como ela é real, como ela é uma bênção. Te desejo um dia maravilhoso e que nada roube a sementinha do teu coração. Um beijão e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like.